Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, uma foto da fachada do TJGO com a tipografia na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado a tipografia que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Tem início a transmissão ao vivo da sessão do órgão especial do dia 11 de setembro de 2024, com o desembargador Carlos França conduzindo a sessão. Ele é um homem branco, de cabelos castanhos, usa óculos, terno, gravata e toga. Ele está sentado na cadeira central da mesa diretiva dos trabalhos, do plenário denominado Desembargador Homero Sabino de Freitas, e logo atrás dele estão, da esquerda para a direita da tela, as bandeiras do Estado de Goiás, do Brasil e de Goiânia. Ele anuncia a pauta do dia aos demais integrantes do órgão especial, além de outros participantes que estão de forma presencial e virtual, que são anunciados pelo presidente durante a sessão que segue. Meus colegas, desembargadores, desembargadoras que compõem o colegiado, nossa secretária e toda a sua equipe, nosso colega que está de longe, desembargador Paulo César, que está participando de longe. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, desembargador Paulo César. Doutor representante da Procuradoria-Geral de Justiça, senhores e senhoras advogadas, senhores presentes. Declaro aberta a presente sessão ordinária do órgão especial. Coloco em votação inicialmente a ata da sessão anterior. Indago aos colegas se tem alguma objeção. Não tendo, considera-se aprovado. Inicialmente, eu registro que o desembargador Fayad está ausente justificadamente e assim ele perdeu um ente querido, né, a mãe. Nós vamos adiar o número 9 da pauta, ação direta de incondicionalidade, prefeito do município de Morrinhos, requerente, requerido, Câmara Municipal de Morrinhos, relatoria do desembargador Wilson Fayad. Fica adiado. O desembargador Marcos também está justificadamente ausente, então nós vamos adiar o número 5, é um ADI, prefeito do município de Morrinhos, Câmara Municipal de Morrinhos, relatoria do desembargador Marcos da Costa Ferreira, e o número 7, arguição de condicionalidade. Terceira Câmara Tribunal desse tribunal, sindicato arguente, interessado Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado, Sindipúblico e Estado de Goiás. Então, ficam adiados que esses dois, que o desembargador Marcos está a trabalho lá em Minas Gerais, hoje, então está adiado. Estão adiados. Estão adiados. Eu pergunto aos eminentes colegas se tem mais alguma observação sobre os processos da respectiva relatoria. Não? Presidente, pois número 3 eu vou adiar. O desembargador Fábio Cristóvão está adiando, um ADI, número 3, Fé Comércio, requerente, requerido governador do Estado, Assembleia Legislativa, suspenso o julgamento, continua suspenso. Número 3. Fica, então, dessa forma. Eu vou aqui, já iniciando, atendendo a um pedido de preferência do doutor Rafael Lara, a quem eu cumprimento. Boa tarde, doutor Rafael Lara, que está participando à distância, presidente da OAB Goiás. Tem um procedimento aqui onde a OAB postulou a elevação das comarcas de Piracanjuba, Padre Bernardo e Acreúna para a entrância intermediária, e para que professor Jamil Distrito passasse a compor a comarca de Piracanjuba. Em relação a professor Jamil, pouco tempo atrás ele passou a compor a comarca de Hidrolândia,
Então, não pode ficar indo e voltando, essa instabilidade não pode acontecer. Então, foi excluído essa possibilidade, sem prejuízo dos outros, do outro pleito. E a administração, e aqui nós fizemos todo o procedimento, analisamos e verificamos que nós temos 6 comarcas em trânsito inicial que têm 2 varas, 2 unidades judiciárias. Piracanjuba, Acreúna, Padre Bernardo, Bom Jesus, Campos Belo e Mozarlândia. Todas essas têm duas varas judiciais, ou uma vara e um juizado, etc. Então, nós fizemos um estudo e vamos... por que não caminhar no sentido de ter um certo ordenamento, no sentido de que todas as comarcas com 2 juízos seja intermediária. Isso facilitará o provimento dessas comarcas. São comarcas de movimento médio, né, igual Piracanjuba, que é bem localizada, mas Campos Belos, por exemplo, que é uma comarca que tem movimento e tem dificuldade de juiz ficar lá, de enraizar lá. É aquilo que nós elevamos, Esmagador Jerônimo, e postulamos, quando elevamos a comarca de Cavalcante recentemente, porque podemos fixar o juiz na comarca como intermediária. Então, a OAB requereu em relação a Piracanjuba, Padre Bernardo e Acreúna, e a administração do tribunal, pensando na uniformização, incluiu também as outras 3 comarcas, Bom Jesus, Campos Belos e Mozarlândia, também para esse estudo. E foi feito todo um estudo, passou pela douta corregedoria, o desembargador Leandro manifestou favorável, passou pela comissão, e aqui eu agradeço o desembargador Leobino, todos os colegas da comissão, em especial também o desembargador Reinaldo, que atuou como relator, em curto espaço de tempo, pôde apreciar todos os membros da comissão, o desembargador Nicomedes também, e todos aqueles que participam da comissão, e manifestou a comissão, o parecer foi no sentido positivo também. Então, só em consideração a presença, antes de colocar em votação, do doutor Rafael Lara, eu ouço o doutor Rafael Lara, doutor Rafael, rapidinho, se possível, eu sei que Vossa Excelência tem outro compromisso também, sobre essa questão e esse pleito, doutor Rafael Lara, boa tarde. Excelentíssimo Roberto França, na pessoa de quem cumprimento todos os membros deste egresso tribunal, desembargadores, desembargadoras. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem sempre, presidente, buscando, no espírito de colaboração com a Justiça e com esse Tribunal de Justiça, soluções para efetividade de provimento das comarcas, celeridade processual, um preceito de colaborar com a administração da Justiça. E, neste dia de hoje, percebemos, mais uma vez, que o Tribunal de Justiça, atento às questões trazidas pela advocacia, pela Ordem dos Advogados do Brasil, traz e esperamos que seja aprovada a elevação dessas comarcas. Eu quero fazer uma saudação especial nesse sentido, presidente, aos presidentes das subseções envolvidas, que vêm sempre tratando o assunto conosco, presidente Denise, de Piracanjuba, que inclusive está presente aí no órgão especial, presidente Ediane, de Acreúna, presidente Denis, de Goianésia, onde está vinculada a comarca de Padre Bernardo, presidente Cristiano Bessa, de Bom Jesus de Goiás, presidente de Posse, doutor Eduardo, onde está vinculada a mais distante das comarcas do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça, que é Campos Belo, e a presidente Célia de Mozarlândia. Em nome de todos esses presidentes, a Ordem agradece, pugna pelo provimento efetivo para a elevação dessas comarcas e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que sejam necessários. Presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael Lara. Então, colegas, a questão está clara, passou pela comissão, o doutor desembargador Reinaldo foi o relator, se quiser manifestar, desembargador Reinaldo, fica à vontade para trazer mais elementos. Não, eu coloco, então, em votação
essa elevação dessas 6 comarcas para a entrância intermediária, colegas. De acordo, colega? De acordo? De acordo? De acordo, sim, de acordo. Presidente França, Pois não, desembargador Nicomedes. quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o doutor Rafael Lara por mais essa vitória da OAB. Sei que é uma luta antiga e agora deu certo. Quero cumprimentar também a doutora Denise, presidente da subseção de Piracanjuba, e na pessoa dela cumprimentar todos os presidentes de subseção que estão aqui presentes. E cumprimentar ainda o Carlinhos, que também é de Piracanjuba e é membro do Conselho da OAB. Meus parabéns a todos vocês, uma grande vitória. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Nicomedes, pela manifestação. Só queria fazer também uma colocaçãozinha aqui, estendendo aí a palavra do nosso colega desembargador Nicomedes. Os meus cumprimentos também aos presidentes das sessões que estão presentes, principalmente da minha região, que é o Nordeste Goiano. Eu sou de São Domingos, de posse estar aí presente, eu sou de São Domingos, de posse estar presente. E me dá um recadinho aqui para o doutor Rafael Lara, está presente, está ainda ao vivo. Sim. Doutor Rafael, uma brincadeirinha contigo, mas eu acho que é apropriada, porque eu sou da região. Inclusive participo sou o presidente da comissão, né? Isso, presidente. Exatamente. Se formos considerar a distância, vamos dar uma trabalhadinha aí para olhar São Domingos também, que é a minha terra, porque São Domingos é mais longe que Campos Belo, tá bom? Só para fazer essa colocação, é mais distante que Campos Belo. Então, Campos Belo não é mais distante do estado, São Domingos. E fica bem ao lado de Poços, 120 quilômetros de diferença. Desembargador Leovino, mas São Domingos está aqui perto, no nosso coração, com a presença de Vossa Excelência aqui, desembargador Leovino. Muito obrigado, presidente. Mas é só uma ponderação mais para descontração. Sim, entendendo. Obrigado. Foi ótimo, foi muito bem. Então, colegas, com a manifestação de todos, fica aprovada a resolução elevando para comarcas, para a categoria classificação de comarcas de entrância intermediárias, as comarcas que são iniciais de entrância inicial, que têm 2 varas, ou 2 unidades judiciárias. Piracanjuba, Padre Bernardo, Acreúna, Bom Jesus, Campos Belos e Mozarlândias. Logicamente, os juízes titulares dessas comarcas somente serão promovidos, eles não subirão junto com as comarcas, eles oportunamente poderão buscar o edital e fazer a opção por essas comarcas. Então, aprovada por unanimidade esta resolução. Muito obrigado aos colegas e também ao doutor Rafael Lara. Obrigado, presidente. Um bom trabalho a todos. E também cumprimento e agradeço a participação dos presidentes de subseções da OAB, que foram mencionados pelo presidente Lara e pelo desembargador Nicomedes. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos dar sequência aqui, e eu, já no judicial agora, eu vou passar um julgamento de uma ação direta de incondicionalidade promovida pelo Ministério Público, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, que é requerente. O requerido é governador do Estado de Goiás, alego. Então, foi distribuído para o desembargador Paulo César Alves das Neves. Então, nós já vamos para esse julgamento. Não tem escrito, não, né? Foi informado aqui que a OAB tem interesse em fazer essa manifestação, mas já vamos dar andamento, ele não está nem presente aqui ainda, vamos dar andamento, passa a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo César Alves das Neves, com a palavra, à distância. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos na pessoa de Vossa Excelência.
e a mim foi distribuída uma ação direta de inconstitucionalidade, só um minutinho, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás com pedido cautelar em relação aos artigos 3º, 4º, inciso 6º, 16 e 17 da Lei 22.978/2024. Essas normas legais, elas instituíram crime ambiental inafiançável, cominaram penas privativas de liberdade ao agente que provocar incêndio criminoso, além de expandir as hipóteses de cabimento dos meios especiais de obtenção de prova em nítida invasão à competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual em ofensa às garantias fundamentais de proteção da intimidade humana, segundo a exordial. Em síntese, senhor presidente, esse é o relatório. Desembargador Paulo César, é o seguinte, é uma ação de hoje, eu consulto o doutor procurador, o doutor Cássio, que está aqui representando a doutora Procuradoria-Geral de Justiça, se tem interesse em fazer a sustentação, falar sobre o tema. Brevemente, excelência. Brevemente. Sim. Mesmo o eminente relator trazendo em mesa o que pressupõe pelo nosso regimento que a direção do voto dele vai ser no sentido da concessão, mas pela questão, pela importância do tema e do momento, eu vou ouvir, então, o eminente representante da douta Procuradoria para as suas exposições rápidas. Agradeço, presidente. Boa tarde, desembargador Carlos França, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos os desembargadores integrantes desse órgão fracionário máximo do Tribunal de Justiça, ao Dr. Rafael Lara, presidente da OAB Goiás, que, depois de mim, tecerá suas considerações também. Nós estamos num ambiente de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público, através do senhor Procurador-Geral de Justiça, com pedido cautelar. São impugnados 3 dispositivos legais da Lei Estadual 22.978 desse ano, os artigos 3º, incisos 4 e 6, 16 e 17. Basicamente, a questão aqui tratada versa sobre a invasão da esfera de competência privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual penal. Como bem dito pelo nobre relator, esses artigos dessa lei estadual tipificaram condutas como crime, aplicaram a essas condutas definidas como crime pena privativa de liberdade e multa, e não só, ainda classificaram essas condutas como inafiançáveis. Mais que isso, regularam também hipóteses de utilização de meios de prova, como quebra de sigilo, como busca e apreensão, não previstos na legislação federal. A competência do Tribunal de Justiça é óbvia para tratar sobre esse assunto no controle abstrato de constitucionalidade, artigo 46, inciso 8 da Constituição Estadual, porque nós temos aqui uma lei em vigor, uma lei que viola diretamente texto constitucional, é proveniente do poder público estadual e possui as características de generalidade e abstração. Quais são as violações que esses dispositivos legais trazem? Primeiro, violação ao princípio federativo, artigo 1º, 18 caput da Constituição Federal, basicamente no que diz respeito à repartição de competência entre os entes federativos. Nós sabemos que o artigo 22 da Constituição Federal traz um rol de matérias de competência privativa da União. E qual é a finalidade disso? É trazer estabilidade, segurança jurídica ao nosso ordenamento, em contraposição a um cenário de sobreposição e fragmentação legislativa. A atuação legislativa dos estados sobre essas matérias só é permitida quando autorizada por lei complementar federal e que vai possibilitar a atuação legiferante em questões específicas. E, basicamente, porque nós temos que dar às matérias de penal e processo penal um tratamento uniforme em todo o território nacional.
O Supremo Tribunal Federal, em remansosa jurisprudência, já reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos provenientes de constituições estaduais que definem comportamentos como crime, mesmo que, e aqui eu transmudo esse entendimento para a situação que nós versamos aqui, mesmo que o legislador estadual esteja animado pelo sentimento mais nobre de contribuir com os órgãos de segurança pública. O mesmo Supremo Tribunal Federal considera que só a Constituição Federal pode prever hipótese de crimes inafiançáveis. O Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás foi colacionada aqui uma jurisprudência na peça inicial da ADI, julgamento do desembargador Delintro, que reconheceu também a inconstitucionalidade de uma lei municipal que constituía uma nova hipótese de crime. Bom, nesses termos, o Ministério Público sugeriu na peça, como tese de julgamento, fossem adotadas as seguintes balizas. São inconstitucionais os artigos 3º, inciso 4 e 6, 16 e 17 da Lei Estadual 22.978, por ofensa aos artigos 1º, 18 caput e 22, inciso 1 da Constituição da República, na medida em que, ao inserirem no ordenamento jurídico estadual nova hipótese de crime ambiental, bem como hipóteses autorizativas de medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo incompatíveis com a regulação federal, feriram a repartição constitucional de competências e, consequentemente, o princípio federativo, invadindo a competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal. E a segunda tese é inconstitucional o artigo 3º, incisos 4 e 7 da Lei Estadual 22.978, pois, ao expandir as condições de cabimento dos meios especiais de obtenção da prova, a exemplo, busca e apreensão de materiais, busca domiciliar, afastamento de sigilos, violou dispositivos constitucionais de garantia dos direitos fundamentais inscritos no artigo 5º, incisos 10, 11 e 12 da Constituição Federal. A minha fala, quais as razões que justificariam, então, a concessão da medida cautelar, que se destina, basicamente, a suspender a eficácia normativa desses artigos impugnados. Primeira parte, fumus bonis iuris, que está consubstanciado na plausibilidade da arguição dessa inconstitucionalidade. Periculum in mora, a situação demanda uma atuação rápida do Poder Judiciário para afastar não só o prejuízo à possível liberdade do cidadão, como garantir o adequado funcionamento do sistema de justiça. Lembremos que o periculum in mora está traduzido no julgamento que nós estamos aqui hoje vivenciando. Se nós lembrarmos que essa ADI foi ajuizada hoje, e o Tribunal de Justiça achou por bem colocar hoje a matéria em julgamento, trazido à mesa, a necessidade de julgamento rápido, célere, está presente. E também presente na conveniência de se deferir essa medida cautelar. Então, espero brevemente ter traçado algumas linhas a respeito da tese alicerçada, bem alicerçada, diria, na ação inicial da ADI, e peço aos senhores, então, que, nesse sentido, defiram a medida cautelar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cássio. Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, estando presente aqui o nosso presidente da OAB Goiás, doutor Rafael Lara, está aqui presente o doutor Saulo Oliveira, que também representa, indicado aqui pela OAB. Mas antes de ouvir o doutor Saulo, eu indago ao doutor Rafael Lara se Vossa Excelência que vai manifestar ou se é o doutor Saulo que vai manifestar, doutor Rafael Lara. Obrigado pela oportunidade, presidente. O doutor Saulo, o presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem, fará uma rápida menção da OAB sobre o tema. Então, doutor Saulo, pode ocupar a tribuna. Boa tarde, doutor Saulo. Eu lhe passo a palavra para manifestar sobre o posicionamento da OAB sobre nesta ADI. Boa tarde, cumprimentar a presidência deste tribunal, cumprimentar todos os membros dessa sessão,
cumprimentar o Ministério Público, também a presidência da OAB de Goiás. A OAB não poderia se furtar a se fazer presente e apoiar esta ação, apoiar o parquet nessa questão, tendo em vista a gravidade dos dispositivos atacados por esta ADI e também a urgência de uma medida cautelar que preveja e evite eventuais prisões ou outras medidas persecutórias decorrentes da vigência, principalmente dos artigos 16 e 17 da lei aqui questionada. É importante mencionar que a OAB não entende inadequada a lei no seu escopo geral. Esta lei, que institui uma política pública para combate a incêndios criminosos, nas suas ideias centrais, uma lei benfazeja. Ela articula uma série de instrumentos jurídicos, tal como deve ser uma política pública, na busca também por articular uma série de atores institucionais, tal como deve ser uma política pública, para enfrentar um problema real, não só do Estado de Goiás, mas também do Brasil. A OAB é ciente da necessidade de combatermos incêndios e queimadas criminosas no nosso Estado e no Brasil. Não obstante, fazê-lo por meio da tipificação via lei estadual de um crime, de um tipo penal, nos parece um abuso em relação às competências constitucionais estabelecidas ao ente federativo estadual. Nesse sentido, a gravidade da questão merecia uma manifestação da OAB, sobretudo no sentido de confirmar o entendimento de que a questão possui um fumus boni iuris e também um periculum in mora evidentes. Não se trata de uma norma que possa ser objeto de algum tipo de interpretação conforme. É bom também que se diga. O texto do artigo 16 deixa muito claro que uma das penas passíveis para a conduta ali tipificada é a pena de reclusão, o que torna incontornável o entendimento de que aquele artigo cria lei penal em sentido estrito. Não pode ser entendido como algum tipo de penalidade em sentido administrativo ou qualquer coisa que o valha. Nesse sentido, sendo incontornável, por meio de interpretação conformadora, o caráter inconstitucional do artigo 16, nos parece inevitável a declaração da sua inconstitucionalidade. É também preciso dizer que a OAB é ciente de que, nos últimos tempos, a evolução constitucional do sistema de repartição de competências no Brasil tem transitado entre um sistema de um federalismo centrípeto, de origem eminentemente centralizada, para um federalismo cooperativo, em que cada vez mais as diferentes tarefas constitucionais são realizadas de forma articuladas entre as diversas instituições brasileiras e os diversos níveis federativos. Porém, em matéria penal, todos nós temos que ter a consciência de que estamos a falar da ratio capital de salvaguarda do Estado de Direito, da preservação das garantias pessoais e de preservação da legalidade. Nesse sentido, o princípio da interpretação restritiva que se aplica à legislação penal não deve ser um guia interpretativo apenas para os dispositivos tipificadores da conduta penalmente punível, mas deve também ser aplicado na interpretação do sistema de competências que informa a construção da legislação penal e processual penal. É também razão do império hermenêutico, do princípio da interpretação restritiva em matéria penal e do entendimento de que ele deve vigorar
na compreensão da distribuição de competências em matéria penal, que a OAB se manifesta no mesmo sentido do Ministério Público do Estado de Goiás, quanto aos dispositivos atacados pela peça de ação direta de inconstitucionalidade agora discutida. Agradeço ao presidente. Dr. Saulo Oliveira, aqui falando pela OAB Goiás. Eu volto a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo César. Muito bem, senhor presidente, muito obrigado. Vamos ao voto. De início, calha registrar a viabilidade em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conceder-se medida cautelar emergencial com o fito de garantir a utilidade e eficácia de futura prestação jurisdicional de mérito. E, para tanto, indispensável a observância dos requisitos incisos ao provimento liminar em tela, qual seja, a plausibilidade jurídica da tese e a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão vindicada. Dito isso, em sede preambular de cognição de mérito, vislumbro pertinente o endosso do pedido liminar. É que, mesmo limitada a cognição sumária reservada a essa sede, é de se anotar que o pleito está lastreado com fundamentação de robusta consistência. Haja vista que a criação de tipos penais, o estabelecimento de hipóteses de busca e apreensão e de quebra de sigilo, e a regulamentação de cabimento de fiança são matérias que refogem a competência estadual, ex vida as disposições constitucionais previstas nos artigos 1º, 18 e 22, inciso 1º da Constituição Federal. Ademais, não se pode perder de vista que a norma em apreço tem implicação direta e imediata em direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, com reflexos em temas sensíveis como o direito de ir e vir e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do domicílio e dos sigilos. Daí porque tenho como caracterizado o perículo in mora, bem como a situação excepcional dispostas no artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.868/99. Do exposto, com fundamento no artigo 11, parágrafo 1º da referida lei, suspendo com efeito ex nunc a eficácia dos artigos 3º, incisos 4º e 6º, artigos 16 e 17 da Lei 22.978/2024 do Estado de Goiás. Publique-se no prazo de 10 dias a parte dispositiva desses decisos no Diário Oficial do Estado e no Diário da Justiça. Notifique-se o governador e o presidente da Assembleia Legislativa para as informações de praxe. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Paulo César. O eminente relator está caminhando o seu voto no sentido da concessão da cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos apontados na ADI, questionado na ADI pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Após o voto do eminente relator, em debate. Então, vamos à votação. Desembargador Fernando Vigiano. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Algomiro. Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Beatriz. Desembargador Leobino. Voto, presidente. Desembargador Gilberto. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Luiz Eduardo. Também, presidente, acompanho. Desembargador Leandro. Voto com o eminente relator, presidente. Desembargador Itanei. Presidente, gostaria só de manifestar meus cumprimentos aos sustentantes, tanto da Ordem dos Advogados quanto da Procuradoria de Justiça, pela clareza, precisão, rigor dos seus argumentos. Não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, de acompanhar o relator. Desembargador Amaral. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador José Paganus. Com o relator. Desembargador Nicomedes. Igual voto. Desembargador Guilherme. Também, presidente. Desembargador Anderson. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Eu acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também, com o relator. Desembargador Sebastião Fleury. Relator, senhor presidente. Desembargador Reinaldo Alves. Acompanho o relator. Desembargadora Camila. Desembargador Jerônimo. Eu tenho uma observação rápida. Em relação aos incisos 4 e 6º, me parece que a aparente inconstitucionalidade, vamos dizer assim, no momento,
sobre o aspecto formal apenas. Eis que essas tarefas que estão incluídas na lei estadual, elas são íncitas do tipo penal existente na codificação federal, que é realizar a busca e apreensão de materiais associados a incêndios e, no inciso 6, identificar infratores. Isso é íncito à própria legislação processual penal quando trata do inquérito. O legislador, provavelmente, aqui, como é de uma prática regular na liberdade legislativa, deve, e aí aparente mentalidade legal, de repetir preceitos que já existem na legislação. Então, sobre o aspecto formal, não há nenhuma dúvida. Quanto à inconstitucionalidade do tipo penal, além do que foi dito aqui da tribuna e repetido também na fundamentação do voto, nós temos uma situação preocupante. O tipo de incêndio aqui aumenta a pena de reclusão de 10 anos e nem estabelece a pena mínima. Então, há uma flagrante inconstitucionalidade, mesmo que, admitindo-se que o legislador estadual tivesse competência para legislar na esfera penal. Então, acompanho o relator, senhor presidente. Pois não, desembargador Jerônimo. Desembargador Fabiano. Apoio o relator. Desembargador, então, eu só abordando o tema, logicamente que nós todos estamos preocupados com o grau, com o volume de incêndio desse país em Goiás. Isso é uma preocupação geral nossa. Temos também, como o desembargador Jerônimo mencionou, nós temos tipos penais hoje que já já alcançam inúmeras condutas de algum infrator que venha atear fogo, etc., criminosamente. E temos a responsabilidade do Poder Judiciário de zelar pela Constituição da República, Constituição estadual. Nós temos esta obrigação, o Poder Judiciário Nacional. E fomos provocados pelo Ministério Público, num ADI, numa ação adequada, compatível com o sistema jurídico e por quem tem legitimidade. Então, mesmo compreendendo que talvez a vontade de endurecer, a vontade de punir quem dissemina incêndio, quem judia do meio ambiente, mas nós temos que observar a Constituição vigente. Então, eu queria fazer esse registro, mesmo respeitando a atuação dos demais poderes. O Poder Judiciário foi provocado e, quando é provocado, tem que decidir. E decidir aqui zelando pela prevalência da Constituição Federal, que nunca podemos abrir mão disso. Então, fica, por unanimidade, cautelar concedida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acolhendo o voto do eminente relator, desembargador Paulo César Alves das Neves, para suspender os efeitos dos dispositivos atacados na lei, esses dispositivos atacados da lei estadual, eu queria constar o número, só estou procurando. 22.978 de 2024. 22.978 de 2024, publicada agora, salvo engano, na sexta-feira, do dia 6 de setembro do corrente ano. Então, fica assim deliberado. Muito obrigado àqueles que fizeram sustentação, doutor Cássio, doutor Rafael Lara, pela OAB, doutor Cássio pela PGJ, e obrigado também ao eminente, e também ao doutor Saulo Oliveira, né, que fez pela OAB, desculpa, doutor Saulo, e ao eminente relator e aos colegas que participaram aí dos debates e da votação. Então, encerrado o julgamento. Dando sequência normal aqui à pauta,
temos sustentações orais, Otávio? Sustentação oral. O número 5, número 10, página 5. Mandado de segurança, NG3, Goiânia, Consultoria e Serviços Administrativo Limitada, impetrante, impetrado, presidente do Tribunal de Justiça, vice-consorte do Estado de Goiás, doutora Fabiana Zamalhou falou pela PGJ, desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes é o relator, doutor Felipe Moreira da Silva está presente? Doutor Felipe. Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Felipe está inscrito aqui pela NG3 Goiânia Consultoria e Serviço Administrativo Impetrante. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Fabiano. Muito obrigado, senhor presidente. A pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais pares. Então, vamos ouvi-lo. Então, o doutor Felipe, o relatório já foi disponibilizado. Palavra com Vossa Excelência pelo prazo regimental. Boa tarde, nobres jogadores. Será em breve. Trata-se de um mandado de segurança decorrente de uma publicação veiculada nas redes sociais do Tribunal de Justiça, especificamente no Instagram, onde o Departamento de Marketing fez uma publicação de um acórdão que houve a condenação da NG3 em um pagamento de indenização por danos morais e materiais a um cliente. Pois bem, o motivo do mandado de segurança não é somente a questão da publicação, haja vista que é um direito previsto na Constituição, o direito de imprensa, mas a forma em que houve publicação, tendo em vista que o site do tribunal, as redes sociais, ao fazer a publicação, exporam de maneira clara o nome da empresa, ora impetrante, o que causou a essa grave diversos prejuízos, haja vista que clientes começaram a colocar em xeque a seriedade da empresa, o que causou para a NG3 a perda de diversos contratos. Embora o fato aconteceu em 2023, e somente hoje estamos no julgamento, fizemos a questão de sustentar para expor a esses novos julgadores que a conduta tida pelo Departamento de Marketing do Tribunal foi uma conduta que trouxe prejuízos, haja vista a perda de clientes, pois colocou-se, então, em questão a atividade da empresa, que é uma empresa que atua há mais de 12 anos no mercado nacional. Ainda analisando as publicações do tribunal, nós observamos que diversas publicações que são feitas, normalmente, de condenações de empresas ou pessoas físicas, até em processos que não, obviamente, que não estão em serviço de justiça, não são apresentados nomes das partes. E neste caso, em específico, foi divulgado o nome da empresa, o motivo pelo qual nós impetramos com o mandado de segurança, que à época era para que se retirasse do ar a publicação ou então para que se ocultasse o nome da empresa. Então, o motivo desse mandado de segurança é, de fato, a não exposição do nome, embora tenha uma decisão passível de recurso, mas a não exposição do nome da empresa, vez que esse tribunal não atua dessa forma. Colocamos, inclusive, no texto do mandado de segurança, outras postagens feitas pelo Instagram do tribunal, de condenações de R$350 mil, por exemplo, onde não houve a exposição da empresa condenada. Então, em razão disso, peço a concessão da segurança para que retire-se do ar ou, alternativamente, exclua-se o nome da impetrante das publicações. Obrigado, doutor Felipe. Eu volto a palavra ao eminente relator, desembargador Fabiano. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme foi dito aí pelo doutor Felipe, a impetração ela se deu em virtude de uma matéria que foi veiculada no site do Tribunal de Justiça, pelo Centro de Comunicação Social, noticiando um julgamento efetuado pela 5ª Câmara Civil, em que condenou a empresa impetrante a danos morais e sucumbência. Na contestação apresentada pelo Estado de Goiás, questionou-se inicialmente a competência do órgão especial, ou a incompetência do órgão especial, para conhecer e processar esse mandado de segurança. Eu estou afastando essa alegação, essa preliminar, porque o artigo
15 do nosso regimento interno, ele atribui ao órgão especial a competência para analisar mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão do presidente da nossa corte. E por que que a competência seria do presidente? Porque o decreto judiciário 2142 de 2023, no seu artigo 1º, ele atribui ao presidente do tribunal vamos dizer assim, a gestão do centro de comunicação, né? O presidente é quem é encarregado de validar, rever e até decidir sobre casos omissos que envolvam esse centro de comunicação e as suas publicações. Não há outra autoridade que tenha esse poder, né, para gerir ou determinar, proceder ordens diretas ao centro de comunicação, que é diretamente subordinado à presidência desta corte. Então, é por essa razão que eu estou superando essa preliminar. No entanto, eu estou acolhendo a tese de que não foi demonstrada a afronta, aliás, não foi feita a prova pré-constituída do ato coator ou do ato considerado ilícito por parte do centro de comunicação subordinado à presidência deste tribunal. Por quê? Eu transcrevo no voto, vou me abster de ler porque está no corpo do voto, mas eu transcrevo no voto a notícia veiculada e faço a transcrição de outras matérias de natureza semelhante em que foram veiculadas também o nome das partes. A matéria é estritamente de cunho informativo, não há juízo de valor, não há termos ou vocábulos ou expressões difamatórias ou que possam diretamente ou indiretamente macular a imagem da empresa. E mais, nas suas alegações, a empresa afirma que isso foi um caso isolado, que, na verdade, o tribunal também deveria, é um pedido subsidiário, deveria publicar as decisões que lhe são favoráveis, né, são favoráveis à impetrante. Ocorre que, numa simples pesquisa, eu não introduzi isso no voto, mas posso fazê-lo. Mas numa simples, apenas de argumentação, né, obter dictum, numa simples pesquisa ontem, no site, no ProJude, encontrei outros 5 julgamentos recentes condenatórios contra a mesma empresa. Né? Se tivesse pesquisado mais, encontraria outros, com certeza. Né? Eu mesmo julguei processos dessa natureza. Então, primeiro, a notícia não é verídica, ou seja, a matéria veiculada pelo Tribunal de Justiça, pelo site do Tribunal de Justiça, ela está em perfeita consonância com a súmula 125, aliás, com a resolução número 121 do CNJ, que trata da divulgação de dados pelos sites, pelas redes sociais, referentes a processos que não correm em segredo de justiça, como é o caso aqui tratado, o processo não tramita em segredo de justiça, e assim também em consonância com a Lei de Informações, a 12.527. Então, não houve, a meu senso, a demonstração cabal da prova pré-constituída do ato ilícito ou coator, razão pela qual eu estou encaminhando o voto pela extinção da ação e a denegação da segurança. Em síntese, é isso, senhor presidente. Debate. Em votação, o eminente relator está votando no sentido da extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, com a denegação da ordem. Consulta o colegiado. Desembargador Paulo César. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Relator. Desembargador Algumiro. Relator, presidente. Desembargadora Beatriz. Desembargador Leobino. Relator. Desembargador Gilberto. Desembargador Zacarias. Desembargador Luiz Eduardo. Desembargador Leandro. Voto com o eminente relator. Desembargador Itanei. Em voto com o eminente relator, presidente. Desembargador Amaral. Desembargador José Paganusse. Relator. Desembargador Nicomedes. Relator. Desembargador Guilherme. Também, presidente. Desembargador Anderson. Relator, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Com relator. Desembargador Fleury. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Reinaldo. Acompanho. Desembargadora Camila. Acompanho também. Desembargador Jerônimo. Presidente, eu tenho apenas uma observação. Está se extinguindo o mandado de segurança ou denegando a ordem?
seguindo a redação que o Buzaide utiliza, os tribunais utilizam e o STJ também utiliza. Ao extinguir sem o julgamento do mérito por ausência de prova pré-constituída, denega-se a segurança. A redação é essa. Sim. Na minha percepção, posso estar errado, desembargador Fabiano, a questão não é a prova pré-constituída. A ausência de prova do ato coator ou ilícito, porque a notícia é verídica. Eu não estou entrando no mérito. Denegando a ordem? Indo o processo com a denegação da segurança. Aí De resolução, nos casos de sem resolução do mérito, é denegação da ordem. A própria lei do mandado de segurança cita lá. Nos casos do artigo, tal lá fala. Faz Ele parte do pressuposto que não há prova pré-constituída, e tudo bem. Mas ele junta a matéria que ele alega ser violadora de um direito líquido e certo. Só que ele não indica qual dispositivo de lei foi violado. Não, ele faz menção. Mas eu vou acompanhar sem problema. Desembargador Jerônimo, desembargador Fabiano, os dois estão certos e vamos para frente, né? Então fica ordem denegada nos termos do voto do eminente relator. Terminamos as sustentações orais, dando sequência à pauta normal aqui. Número 1, adiada. A arguição de inconstitucionalidade. Município de Goiânia. Primeira Câmara Civil, órgão fracionário de origem. Município de Goiânia, CELG, etc. Relatoria do eminente desembargador Luiz Eduardo de Souza. Suspenso o julgamento, com vista ao desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, após o voto do relator que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade. Tivemos duas sustentações orais. Pela CELG, Distribuição, e pela Associação Brasileira de Distribuidor de Energia Elétrica, ABRAD. Já votaram com o relator desembargador Leandro, desembargador Itanês, desembargador Jová, desembargador Amaral, Anderson, Reinaldo, Fabiano, Beatriz, desembargadora Beatriz, Gilberto e desembargador Zacarias. Aguardam o desembargador Ivo, que está afastado para o TRE, e desembargador Paganus, Nicomedes, Guilherme Fayad, que está ausente, Fábio Cristóvão, Sebastião Fleury, Aureliano, que está presente, desembargador Leobini e desembargadora Nelma, que está ausente. Então, eu passo a palavra então ao desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, que está com vista dos autos. Obrigado, senhor presidente. Eu vou procurar sintetizar o máximo possível a minha divergência do ilustrado desembargador Luiz Eduardo nessa questão, mas antes disso eu preciso rememorar que inicialmente houve uma discussão sobre o acolhimento ou não, ou rejeição ou não do incidente. Aqui se trata de um incidente de controle de constitucionalidade das normas postas nessa lei municipal, depois eu especifico, que foi objeto da sentença. A julgadora monocrática, ela parte do convencimento na sentença, embora que eu distingua claramente a função desse órgão, que é julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Eu não estou adentrando no caso concreto, mas ela parte da sua convicção de que aquelas normas são inconstitucionais, declara essa inconstitucionalidade, afasta a aplicação das normas para a solução do caso. Então, desde a origem, e o apelo traz essa discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ao chegar ao colegiado, à Câmara,
a turma julgadora, então, faz o juízo de admissibilidade, indica os parâmetros de confronto e remete para o órgão especial. Então, o procedimento legal foi observado. E não haveria como aquele órgão fracionário, a primeira Câmara, julgar a questão sem enfrentar o problema da inconstitucionalidade que está aqui posto hoje. Então, de fato, nós temos aqui, e foi superado isso, eu só estou dizendo, naquele julgamento, a partir de uma observação do desembargador Leobino e depois do desembargador Reinaldo, foi superado isso, mas o voto se encaminha para a rejeição do incidente, por sua improcedência. E nisso eu tenho uma divergência. Até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal descreveu essa norma constitucional ao longo do tempo, sumulou, inclusive, há uma súmula vinculante, a 41, que proíbe a cobrança da taxa de energia elétrica, que tem uma natureza tributária. Na taxa, nós temos aquelas duas condições para a cobrança que estão lá no Código Tributário Nacional, que é a individualização do serviço, e a sua prestação, vamos dizer assim, ao usuário daquele serviço, que condicionam a incidência dessa exação. A COSIP, num julgamento do Colegiado Supremo, foi conceituada como uma contribuição sui generis. Ela não tem natureza tributária e nem deixa de ter. Frankenstein jurídico, Ela aparenta ter uma natureza tributária, mas não é uma exação totalmente regulada pelo Código Tributário Nacional. Por isso, ela escapa do controle de legalidade. A sua inferência normativa é direta com a Constituição Federal e, no caso de Goiás, com a Constituição Estadual. O 149A da Constituição Federal dispõe sobre a possibilidade de instituição da COSIP. E o 105 da Constituição Estadual faculta o município criá-la. Essas duas disposições, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual, estão, de fato, inseridas no capítulo, no título, referente ao sistema tributário nacional. E internaliza as normas e princípios desse sistema, expressamente. Tanto que o artigo da Constituição Federal diz respeito ao artigo... remete diretamente ao artigo 150 da Constituição Federal. Então, o parâmetro de confronto, a mim visto, está bem delineado. Aqui não se trata de como alegou o Ministério Público em parecer, de um confronto reflexo, ou de uma inconstitucionalidade reflexa da norma municipal. Substancialmente, porque o município, ao legislar sobre esta cobrança da COSIP, ele ultrapassa os próprios parâmetros dados pela Constituição Federal e replicados na Constituição Estadual. Então, há uma norma de repetição aqui, como é comum ao legislador estadual fazer. Ele, por conta da vinculação federativa, ele acaba repetindo normas do sistema nacional, federal, e internaliza isso no ordenamento jurídico local. E aqui, o que essa norma faz? Ela, basicamente, desembargador Leobino, ela altera a condição ou a participação da concessionária de um serviço público da União,
Lembremos que o Serviço Público de Energia Elétrica em Goiás foi federalizado. Então, ela altera a participação nessa cadeia de cobrança dessa empresa, transformando ela de auxiliar em substituta tributária. Permitam ler aqui brevemente sobre o tema o que diz o professor Carrasa. Falando da COSIP, estar-se diante da sujeição ativa auxiliar, episódio raro em que a pessoa que arrecada o tributo não passa de um substituto ex lege do sujeito ativo. Ele arrecada o tributo e repassa o tributo arrecadado à entidade tributante. O sujeito ativo auxiliar, conquanto arrecade o crédito tributário, possui apenas o caráter ancilar que seu nome indica. Desempenha, assim, uma função pública no lugar da pessoa política que criou o tributo em abstrato. Do exposto, percebe-se com clareza solar que o sujeito ativo auxiliar muito se assemelha ao cobrador de uma empresa privada. A eventual circunstância de ordenamento jurídico lhe atribuir procedimentos executivos privilegiados não o guinda a uma posição de supremacia sobre o sujeito passivo. Pelo contrário, ele é um simples titular de uma situação subjetiva, desprovido de competência tributária e da faculdade de dispor do produto arrecadado. Esta é justamente a situação das distribuidoras de energia elétrica que não presta, mediante concessão municipal, o serviço de iluminação pública. Quando, por força de contrato firmado com o município, ainda que a celebração de tal contrato esteja autorizada na lei local, inclui na fatura de energia elétrica o montante correspondente à CIP. Atuam como singelos agentes de arrecadação, ou seja, como sujeitos ativos auxiliares. Aí o que é esse sujeito ativo auxiliar em substituto tributário? Porque mesmo que ele não receba o valor faturado, que está incluído a COSIP, pela lei municipal, presidente, ele tem a obrigação de repassar o valor que ele não recebeu. Aí a lei municipal extrapolou o âmbito da legalidade. Foi além do que o legislador constitucional permitiu que ela fizesse. E legislou sobre matéria que não era da sua competência. Também. Há dois outros aspectos que é necessário notar nessa digressão. É que, e eu vou me reter ao último, até para não cansá-los, é que o preço público ou a tarifa de energia elétrica é regulada no Brasil. E ela compõe de alguns fatores. Entre esses fatores, os encargos gerais, que está embutindo o custo operacional da empresa. Comentava aqui com o desembargador Reinaldo. Ao fim e ao cabo, quando se permite que haja uma mudança de natureza jurídica de sujeito auxiliar para sujeito substituto tributário, a empresa que presta um serviço de energia elétrica que nós consumimos vai repassar, por força da composição do preço, na tarifa de energia elétrica o custo dessa operação. Como funcionava o sistema antes dessa lei? O município possui um contrato, chamado convênio, com a fornecedora desse serviço, que era a CELG, e pagava por esse convênio, para que ela operacionalizasse o serviço.
E há uma outra questão que é subliminar, embora não seja latente, não foi abordada aqui, é que, se tratar isso como fosse taxa, violando a súmula vinculante 41, nós temos uma situação aí complexa, porque sujeitos que não têm, contribuintes, consumidores, que não têm na sua rua, energia de poste, iluminação pública, vão pagar a COSIP. Porque não há identificação do serviço. O problema todo e central aqui, de difícil compreensão, eu me aprofundei um pouco, é justamente entender qual é a natureza dessa contribuição. O Supremo, num julgamento em que foi relator o ministro Lewandowski, chegou à conclusão, e ele depois descreve um tema sobre a matéria, que a COSIP tem uma natureza sui generis. Ela não é tributo. Se ela não é tributo, e aí me permitam a vênia, ela não pode ser regulada exclusivamente pelo Código Tributário Nacional, que realmente é aplicável aos municípios em se tratando de matéria exclusivamente tributária. Mas aqui a COSIP extrapola o sistema tributário, embora a sua permissão esteja lá no título, no capítulo referente às normas tributárias. Senhor presidente, eu estou entendendo em resumo. Há afronta direta à Constituição. O município não poderia mudar a natureza auxiliar da empresa para substituta tributária e incluí-la na cadeia de contribuintes do imposto para arrecadar aos cofres públicos do município aquilo que ela não recebeu. E, ao fazer isso, o artigo 7º, me parece, artigo 6º e 6º-A da Lei Complementar Municipal 119, introduzidos pela Lei 10.411, devem ser afastados para ter sua inconstitucionalidade incidental reconhecida e afastados para efeito de julgamento do caso concreto que se encontra sob a competência da primeira Câmara Civil deste tribunal. É como voto, senhor presidente, com o devido respeito ao novo relator, divergindo de seu voto. O eminente desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, que estava com vista, trouxe um voto divergente daquele emitido pelo eminente relator, que na oportunidade rejeitava a arguição de condicionalidade, em sentido contrário, acolhendo, foi o voto vista. Então, eu volto a palavra para o eminente relator, desembargador Luiz Eduardo de Souza. Obrigado, presidente. O entendimento do ilustre colega divergindo, eu até parabenizo o desembargador Jerônimo, mas eu vou manter meu voto em rápidas palavras e vou dizer por quê, presidente. Aqui nós estamos diante de uma adequação jurídico-processual para se resolver o tema. Tem-se, no primeiro grau, uma declaratória de inexistência de matéria jurídico-tributária, aonde lá a CELG Equatorial resolveu por bem entrar com esse pedido de arguição incidental de inconstitucionalidade. Mas qual que é o ato constitucional apontado como violador? Simplesmente a CELG se apoia no artigo 149-A da Constituição, que simplesmente diz que é facultado aos municípios a instituição da COSIP como sua cobrança lá na fatura de energia elétrica. Tem um parágrafo único. Os municípios fizeram isso, então, mas qual que é a violação? Qual que é o problema todo da COSIP? Mas aí tem a questão da substituição tributária, a questão do fato gerador, e isso é infraconstitucional. Isso é CTN, Código Tributário Nacional. A Equatorial só
apontou o artigo 149A da Constituição, supostamente violador, que é uma obrigação. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos meus pares, inclusive o desembargador Sebastião me falou, mas Alagoas. Eu vi aqui, Luiz Eduardo, Alagoas não sei o quê. Não só Alagoas, Paraná e o Rio Grande do Sul também estão fazendo isso, e agora Goiás. Se olhar o conteúdo da legislação da COSIP, em alguns estados fala CIP, que é contribuição de iluminação pública, quase que é ipsis litteris os textos. Alagoas foi por um viés, mencionou, mas palmilhando assuntos do Código Tributário Nacional. Não falou Constituição. A Equatorial só apontou, é o 149A. Ué, mas o 149A é uma faculdade que os municípios estão aí no país inteiro fazendo essa lei. Extrapola, está indo além? Até acho que sim. Mas existe, dentro da arguição incidental, não. No meu modesto ponto de vista jurídico, desembargador Fleury, aí é o seguinte, aí você tem que apontar. Essa matéria, imagino, que deva ser resolvida lá no primeiro grau, como está aqui na primeira Câmara Civil. Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Vou olhar o fato gerador, vou olhar a substituição tributária, aí sim. Aqui na arguição, não. E eu quero aqui, para fortalecer o meu entendimento, olha o que o Rio Grande do Sul decidiu. De arguição de constitucionalidade. Aqui foi lá do município de Venâncio Aires, lá do Rio Grande do Sul. Os artigos em questão tratam da responsabilidade tributária. O cerne da discussão reside na alteração do status da concessionária de energia elétrica na relação jurídico-tributária. Antes, tão somente, era agente arrecadador do tributo, cuja função era repassar os valores arrecadados juntamente com a fatura de energia elétrica. Agora, passa a ser responsável tributário pela inadimplência dos usuários do serviço que também sejam contribuídos da CIP. Igualzinho aqui de Goiânia. Está extrapolando? Acho que sim. Vão resolver isso na esteira da constitucionalidade? Penso que não. Não dá. Sob pena, desembargador Reinaldo, nós criarmos aqui um precedente de extrapolarmos a legalidade com a constitucionalidade e resolvermos isso aqui. Rio Grande do Sul diz o seguinte, mesma coisa, ó, o artigo 149A da Constituição foi apontado como fundamento para investigação de inconstitucionalidade. Entretanto, o seu teor simplesmente autoriza a instituição da CIP por parte dos municípios e Distrito Federal. O parágrafo único do referido dispositivo se limita a possibilitar ao ente cobrar o mencionado tributo na fatura de consumo de energia elétrica. Em momento algum, trata de responsabilidade tributária, ou sequer tangencia o tema sujeição passiva. Faz isso. Esses são assuntos que a Constituição Federal de 88 não aborda em minúcias. O Rio Grande do Sul fez isso. É a esteira do meu entendimento. Pelo contrário, delega tal atribuição à lei complementar, temas que estão dispostos no Código Tributário Nacional. Essa ação lá foi julgada improcedente, veja bem, por maioria. Teve colegas gaúchos, talvez pense igualzinho o desembargador Jerônimo. Foi por maioria, e uma grande maioria, por causa dessa situação processual da arguição e de normas infraconstitucionais. E aqui, Rio Grande do Sul aborda, e eu também, precedentes do Supremo. O desembargador Jerônimo abordou precedentes do Lewandowski. Tudo bem. Então, senhor presidente,
dentro do contexto técnico-jurídico da arguição de responsabilidade tributária e sujeição do sujeito passivo, eu não vejo como mudar o meu entendimento, por isso que eu estou mantendo o meu voto, presidente. O relator ratifica aí o seu voto, os seus fundamentos. Então, eu vou à colheita dos votos. Com o relator, já tinham votado esmagador Leandro. Eu consulto esse que eu vou falar o nome, se mantém ou se tem alguma manifestação. Desembargador Itanei, desembargador Jeová, desembargador Amaral, desembargador Anderson, Reinaldo, Fabiano, Beatriz, desembargadora Gilberto e desembargador Zacarias. Esses votaram com o relator. O silêncio pressupõe confirmação, ratificação do posicionamento. Aguardo. Desembargador José Paganutti. Eu acompanho o relator. Desembargador Nicomedes. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou acompanhar a divergência. Desembargador Guilherme. Também, presidente, acompanho a divergência. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho a divergência. Desembargador Fleury. Presidente, eu vou pedir vênia à divergência e vou acompanhar o relator. Desembargador Aureliano. Senhor presidente, eu verifiquei o caso, tive o cuidado de fazer uma análise mais aprofundada e, com todas as vênias e a divergência, eu verifico aqui que se há alguma violação à norma constitucional, ela é de caráter indireto. O 149A informa sobre a possibilidade de o município instituir, sim, a contribuição, mas o caso dos autos não foi isso que foi feito. O que foi feito foi considerar a empresa como responsável pelo pagamento, independente do contribuinte efetuar o pagamento ou não. Isso é outra história. Então, se houver violação à norma constitucional, ela é indireta. E, sendo indireta, não cabe arguição de inconstitucionalidade. Cito aqui o do entendimento do STF, do ministro Luiz Fux, de 27/4/2021. Entendeu? Então, com todas as vênias, a divergência, eu acompanho o ilustre relator. Senhor presidente, uma certa complexidade mesmo. O senador Jerônimo mandou a cópia do voto dele, eu dei uma olhada, vi o voto do relator com todo cuidado. E, a princípio, eu estava meio em dúvida também. Aguardei e achei bom que o desembargador Jerônimo tivesse mandado a cópia do voto, porque aí me forçou a verificar com mais cuidado o caso. Fiz uma pequena anotação aqui, eu estudei a questão da COSIP, e com relação ao que foi exposto pelo Ministério Público, ao parecer, está ruim, mas eu vou trazer mais perto aqui. Ao parecer ministerial, vou encostar mais a boca aqui. E eu estou entendendo que o parecer ministerial do desembargador Jerônimo com devida vênia, ele está em consonância com o voto do relator e, a meu sentir, está correto. E, em pequenas palavras, eu entendi que a discussão está no campo da legalidade quanto à possibilidade da CELG de ser a responsável tributária quanto à COSIP. E esta questão ela será julgada de acordo com os artigos 121 e 128 do Código Tributário Nacional. Eu entendo, desembargador Jerônimo, a posição de Vossa Excelência quanto à possibilidade, sim, de ofensa pela lei municipal em tela ao sistema tributário que deflui do artigo 149-A da Constituição Federal. Mas, a meu sentir, essa ofensa é de maneira reflexa e não direta.
sem guarida na presente arguição, portanto, como entendeu aí o doutor Eliano. Eles fez algumas citações de jurisprudência e sobre o tema específico eu tenho aqui também uma referência já de um ARE proferido da relatoria do ministro Cristiano Zanin. Eu estou, então, concluindo que a questão é que não se trata necessariamente de cobrança da instituição da COSIP, e sim da indicação da CELG como responsável pelo pagamento, ou seja, como substituto tributária do contribuinte, vez que a cobrança é feita juntamente com a tarifa de energia elétrica na própria fatura. Então, dessa forma, eu entendo que, com a devida vênia, eu estudei a questão, chegamos a conversar a respeito, e eu não tenho assim, como concluir de forma diferente, depois dessas verificações que eu fiz, do voto do relator. Então, eu acompanho, com a devida vênia, eu acompanho o relator. A doutora Nelma não está. Então, concluída a votação, por 14 votos, né, Otávio? 14 votos, 13 votos foram no sentido de acompanhar o eminente relator pela rejeição da arguição e 4 votos acompanhando a divergência. Então, fica, por maioria de votos, rejeitada a arguição de incondicionalidade nos termos do voto do eminente relator. O desembargador Jerônimo, depois também, lógico, vai juntar o voto vista que ele trouxe hoje. Número 2, reclamação, Estado de Goiás. Primeira turma recursal, relatoria do eminente desembargador Wilton Miller Salomão. Suspenso o julgamento com vista ao desembargador Leobino Chaves após voto do relator que julgou procedente a reclamação. Teve sustentação oral. Todos aguardam com a palavra o eminente desembargador Leobino Valente Chaves. Senhor presidente, eu me recordo bem que já tinha iniciado a votação, alguns já tinham proferido o voto acompanhando o relator. E diante do posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, que foi apontada aí pelo relator com relação a uma certa discrepância, inclusive quanto à data para efeito da prescrição, da alegada prescrição, em razão de novas leis. Caso sustentando o próprio parecer, que não partiu de data diferente daquela apontada pelo desembargador relator, eu solicitei a colaboração da doutora Zamalô, ela explicou. Ao aplicar o tema 28, referente ao ingresso da interessada nos quadros do Magistério Estadual, qual seja 2005, se os colegas tiverem lembrado do caso, não precisa fazer mais nenhum pequeno relatório a respeito, né? Os colegas estão lembrando do caso, né, desembargadora Beatriz? Quando eu pedi vista, Vossa Excelência, inclusive corroborou aí com o pedido de vista, desembargador presidente. Então, consultando todos os demais, resolveram ficar no aguardo. Para mim, o ponto de desencontro entre os entendimentos sobreditos está na compreensão do Ministério Público de afastamento da prescrição por se tratar de trato sucessivo, relativamente à inércia à implementação das progressões da Lei 13.909, 2001, e de que o substrato fático seja diverso daquele em que julgado no IRDR, número tal aqui, que é o tema 28.
Vejo, no entanto, que realmente, no parecer foi equivocadamente indicada a data de ingresso da interessada no magistério em 2015, para apontar que não se cuida de pretensão atrelada à Lei 12.361/94, quando, em verdade, foi em 2005. Independente de tal circunstância, há uma questão absolutamente interessante na presente reclamatória, e aqui é o ponto central. É que a sentença que julgou a ação de obrigação de fazer, originária, entendeu pela prescrição do fundo de direito com base no IRDR 552/8003, quanto às eventuais pretensões de reenquadramento referentes às leis 12.361/94 e 13.909/2001, e rejeitou o pedido com foco no artigo 487.1 do CPC, no que tange às progressões posteriores a 2011, referente à Lei nº 17.508 de 2011. Neste momento, analisando o pedido da autora interessada ao ingressar em juízo, assim foi formulado. Aqui está o pedido dela. Foi formulado da seguinte modo: no mérito declarado a progressão horizontal da autora, seja condenado o requerido ao pagamento das diferenças salariais referentes, aí fez as referências, e eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, além dos valores que se vencerem ao longo do processo. Atente-se, o reclame da interessada alude à situação verificada após a entrada em vigor da já citada Lei 17.508, de 2011, pretendendo que suas progressões sejam automáticas, independentemente do certificado do curso de aperfeiçoamento exigido pela nova legislação, pois esta foi a causa de pedir. E eu transcrevo aqui novamente a causa de pedir exatamente nesses termos que eu acabei de ler. Só um trechinho aqui, já do final da causa de pedir, que diz: acontece que na própria legislação há uma brecha deixada pelo legislador, mais precisamente no parágrafo único do artigo 76, em que, caso não fosse realizada a avaliação de desempenho ou a oferta de curso de aperfeiçoamento, a progressão horizontal não seria prejudicada. Fecho aspas. Então, reconhecimento da prescrição quanto às postulações atinentes às leis anteriores àquela de 2011, assumiu um lugar de fundamento para a rejeição do pedido em seu mérito. Todavia, o acórdão da turma recursal, ora reclamada, ao posicionar-se pela inocorrência de prescrição, mantendo outrossim a rejeição do pedido quanto ao mérito, isto é, acerca do alcance da Lei 17.508, de 2011, procedeu à reforma parcial da sentença, sem, contudo, alterar o seu dispositivo. Apenas por esta atecnia é que entendo pela existência de interesse na presente reclamação, pois os desfechos, tanto da sentença como do acórdão reclamado, foram em igual direção, e não seria de ser usado tal expediente para mera alteração do fundamento. E mais, a atividade revisora, ao afastar o alcance do precedente qualificado desta Corte, o fez de modo equivocado, sendo o momento para aplicá-lo devidamente. Caminhando para a análise de tal entendimento, a tese definida no referido IRDR ficou assim redigida. A pretensão à percepção de eventuais resíduos salariais relativos à progressão nos termos da Lei Estadual 12.361, de 25 de maio de 94, sujeita-se à prescrição quinquenal, cujo prazo se inicia a partir da vigência da Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, fecha aspas.
O voto condutor do desembargador Zacarias Neves Coelho do voto condutor do desembargador Zacarias destaca o seguinte trecho, aspas, após o advento da Lei 13.909, 2001, e o transcurso do prazo prescricional quinquenal, cito o decreto aqui, encontra-se fulminado pela prescrição o próprio Fundo de Direito alusivo à pretensão de reivindicar quaisquer verbas salariais alusivas à referida Lei 12.361. Continua, e mais adiante, diz o relator do IRDR. Inexistindo, portanto, direito adquirido dos servidores públicos, o regime jurídico, e aqui eu grifo, deve-se reconhecer a prescrição do Fundo de Direitos se já transcorrido o quinquênio legal entre a data da vigência da Lei 13.909/2001 e o dia em que for proposta a ação correspondente pelo interessado. Fecho aspas. Em suma, não há que se entender pela ocorrência de trato sucessivo, que foi o pomo de Adão aqui, quanto a eventuais pretensões de percepção ou reenquadramento adstritos à Lei 12.361/94 e 13.909/2001, justamente o ponto central do julgamento pacificador em questão. Nesses termos, eu estou acompanhando o voto do relator para julgar procedente a reclamação, porém, estou alterando a parte do acordo que modificou a sentença para restabelecer a aplicabilidade do tema 28 e, portanto, desprovendo, senhor presidente, integralmente o recurso. É assim que eu estou manifestando o meu voto vista em acompanhamento ao voto do relator. O eminente relator está aderindo aqui ao voto do eminente relator para julgar procedente a reclamação. Aguardam. Desembargador Paulo César. Mesmo voto, senhor presidente. Como há uma sintonia do voto vista com o voto do eminente relator, eu consulto o colegiado presente aqui se tem alguma observação ou se estão de acordo. De acordo. Então, por unanimidade... Presidente, o relator assimilou essa alteração que o desembargador Leobino realizou na fundamentação? Mas aí é o seguinte, como ele foi no mesmo sentido da procedência, o desembargador Leobino, logicamente, vai juntar o voto, né, desembargador? Eu vou fazer a declaração de voto. Vai fazer a declaração de voto, né? Mas, se quiser o que não impede o eminente relator de adotar os fundamentos também. Doutor Miller está aí, né? Está aqui. Sim, presidente, eu adoto também esse posicionamento do voto vista como fundamento do voto. Acrescenta esses fundamentos, né, desembargador? Isso mesmo, desembargador Com o relator, senhor presidente. Hã? Com o relator. Com o relator, tá certo. Então, fica reclamação procedente nos termos do voto do eminente relator. Número 3, adiado. Número 4, desembargador Nicomedes é o relator, é um agravo interno e no mandado de segurança. Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado. Agravado, mandado de segurança, um ato, uma decisão do doutor Ricardo Teixeira Lemos, juiz substituto em 2º grau, desembargador Nicomedes, com a palavra. Com a palavra, desembargador Nicomedes. Número 4, agravo interno, Sindicato das Indústrias Extrativistas do Estado de Goiás. Presidente, aqui é uma matéria muito simples, uma emenda pequena, eu vou lê-la e me coloco à disposição para outras informações. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato judicial, decisão monocrática, reconhecendo inadequação da via eleita, que não se cuida de sucedâneo recursal, ausência de fato novo, ratificação. Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1021, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, o agravante deve demonstrar o desacerto dos fundamentos
do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que justifiquem o pedido de reconsideração. O mandado de segurança é via inadequada para atacar ato judicial recorrível, de modo que a sua utilização como sucedâneo recursal autoriza o indeferimento da petição inicial, a denegação da segurança e a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão unipessoal proferida. Impõe-se o desprovimento do impulso e submete-se à análise ao órgão colegiado. Agravo interno conhecido e desprovido, decisão monocrática mantida. Eu voto. Agravo interno desprovidos. Todos de acordo, colegas? De acordo? Só um esclarecimento, senhor presidente. Pois não. Me desculpando mais uma vez. O impetrante aí é parte ou o terceiro prejudicado? Sim. Impetrante é Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Não, ele é parte na origem. Número 5, adiado. Então, foi agravo interno desprovido nos termos do voto do eminente relator. 5, adiado. 6, desembargador Anderson Máximo de Holanda é o relator. 1 ADI, prefeito municipal de Flores de Goiás, Câmara Municipal daquele município. Com a palavra, o eminente desembargador Anderson Máximo. Obrigado, senhor presidente. Meu voto foi distribuído aos pares. O prefeito de Flores de Goiás, FUC no artigo 60, inciso 2º da Constituição Estadual, ingressa com a apresentação direta de constitucionalidade em face da Lei 198 daquela municipalidade. Eu entendo cabível, presidente, no meu voto, o manejo da presente ação. O que diz essa lei, me permita citar 2 artigos. Ela determina que o Poder Executivo Municipal instale aparelhos detectores de metais em todos os acessos de entrada das escolas de rede pública municipal no âmbito de Flores de Goiás. Artigo 2º, prazo de 120 dias para que fosse realizada essa política pública e estabelece multa de R$ 3.000 a R$ 5.000 em caso de não instalação. Aí eu fiquei a imaginar o próprio município pagando a ele a multa. O prefeito vetou, o veto foi derrubado e nós já apreciamos a medida cautelar, nós suspendemos os efeitos da norma cautelarmente. Presidente, eu aplico aqui o tema 917. De fato, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não há usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo em lei que, embora crie despesa para a administração, não trate de estrutura ou atribuição de órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, a meu ver, não há inconstitucionalidade por vista iniciativa. Contudo, a inconstitucionalidade ela incide nos termos do artigo 113 da DCT, da Constituição Federal. Por quê? Porque essa norma ela não previu a existência da estimativa do impacto orçamentário e financeiro da municipalidade para que pudesse, portanto, serem aplicados os detectores de metais nas escolas municipais. Então, a meu ver, presidente, está violando, sim, a norma do artigo 113 da DCT. Eu estou julgando procedente os pedidos, declarando a inconstitucionalidade da Lei 198 de 2023 do município de Flores de Goiás, ante a existência do vício formal. Estou à disposição, senhor presidente, como voto. Inconstitucionalidade declaradas em debate. Todos de acordo, colegas? De acordo? Então, a ADI julgada procedente nos termos do voto do eminente relator. Número 7, adiado. Número 8, embargo e declaração na rescisória. Embargante Domingos Jeová de Oliveira e outra. Embargado Valdeci Marinho dos Anjos e outra. Desembargador Sebastião Luiz Fioril, relator, que tem a palavra. Presidente, obrigado. Embargo e declaração no agravo interno na ação rescisória. A questão é questão simples. O único fato que eu queria levantar é a questão da competência aqui do órgão especial, já que estamos tratando aqui de ação rescisória. Por que
porque a decisão, o que ocorreu aqui é o seguinte: primeiro, a ação originária, que foi uma ação de nulidade, que correu lá no primeiro grau, o juiz julgou improcedente, houve recurso, o tribunal manteve a decisão lá do primeiro grau, houve então um recurso especial, chegando lá na então vice-presidência, ela ainda admitiu esse recurso especial. E o entendimento, inclusive, esse entendimento já foi manifestado aqui pela Corte, no sentido que, quando a decisão vem lá da vice-presidência relacionada a recurso especial, a competência, então, é do órgão especial. Já houve julgados aqui, 2 julgados aqui, pelo menos que eu citei aqui. Então, por isso é que eu estou... Essa questão da rescisória que está correndo aqui, ela chegou a correr lá na sessão civil, mas lá o relator entendeu da competência aqui e a competência veio para cá. Então, só isso mesmo que seria o diferencial nesses embargos. Ultrapassada essa questão, esse agravo interno aqui, ele foi interposto pelo autor da rescisória contra uma decisão de minha relatoria, que indeferiu o pedido de assistência judiciária. No julgamento desse agravo interno, este órgão especial, por unanimidade, desproveu o agravo interno. Houve, então, esses embargos de declaração. É interessante que não foi nem pelo autor da rescisória, não, mas foi pelo próprio réu da rescisória, que é o Domingos, ora embargante. Ele alegando aqui a omissão no acordo em relação à decadência do direito de ajuizar a rescisória. E eu, inclusive, essa questão foi muito bem abordada, eu até transcrevo aqui no voto, foi apreciada toda essa questão, né? Por isso é que eu estou entendendo que não passa aqui de rediscutir a matéria, o que não é possível em sede de embargo de declaração. Por isso que eu estou, então, senhor presidente, conhecendo dos embargos de declaração e rejeitando, como voto. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Todos de acordo, colegas? De acordo, colegas. Por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, 9 adiado, 10 já foi, sustentação oral. Acabamos daqui, né? Tem em mesa, embargo de declaração na ADI, tal, Câmara Municipal de Goiânia, prefeito do município de Goiânia. Relatoria do eminente desembargador Luiz Eduardo Souza, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Matéria do ADI, da vinculação de reajuste salarial no magistério municipal, é aquela questão aonde olhou-se o vencimento básico e vencimento inicial da carreira, para não comprometer a dotação orçamentária financeira do município. Sabemos que em janeiro de cada ano tem o reajuste do piso salarial dos professores. E aí estava indexando os vencimentos. Eu dei o meu voto, que foi acompanhado pelo colegiado, salvo o entendimento do desembargador Jerônimo, aonde fiz essa interpretação, que é uma ferramenta que o Supremo usa, da distinção entre vencimento básico e vencimento da carreira inicial. Porque a data base, o dissídio coletivo dos professores, essa revisão anual de salário do magistério, será resolvida em outro momento, só que estava indexando tudo isso. Muito bem, resolvi, tanto a Câmara quanto o prefeito opuseram embargos, claro, inconformados com a decisão aqui, cada um olha o seu aspecto. Eu trago aqui o parecer ministerial, que é pela rejeição dos 2 embargos, presidente e meus pares, porque essa questão, a suposta omissão apontada buscou apenas rediscutir matéria já motivadamente decidida por nós, pelo meu voto, pelo colegiado, desbordando a finalidade de integração afeta aos aclaratórios. E aí, nesse sentido, eu estou conhecendo dos 2 embargos, no entanto, estou rejeitando-os, em razão de não trazer matéria relevante que possa redirecionar o julgamento no outro sentido. É o voto, presidente. Ambos os embargos rejeitados. Todos de acordo, colegas? Sim. De acordo, colegas.
certo. Pois não. Faço meu impedimento porque eu atuei enquanto subprocurador-geral de Justiça nesses autos no dia 19 de junho de 2023. Pois não, desembargador Vigiano. Registrado o impedimento do desembargador Vigiano. Ultrapassada aqui a judicial, vamos à administrativa. Doutor Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Agora aparece na tela a foto da fachada do TJGO e a transmissão é finalizada. Fim da audiodescrição.